uso da palavra nesse instante o presidente da Fiesp, Paulo Scarpa. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil de Chaltega, excelentíssimos senhores ministros do Estado, Padilha, Pérez, Marcos Pereira, caríssimos companheiros, guerreiros, líderes, amigos, das mais conceituadas entidades representativas dos setores da produção, do serviço, do comércio, da agricultura do Brasil. Senhor presidente Michel Temer, aqui, as lideranças que estão aqui são presidentes nacionais, são lideranças que representam a agricultura, temos representantes aqui na cana-de-açúcar, a soja, o milho, o arroz, florestas plantadas, a pecuária, o comércio, associações comerciais, como a Confederação Nacional das Associações Comerciais, supermercados, shopping centers, distribuidores de veículos, locadoras. Temos aqui entidades representativas da educação, da saúde, tecnologia, médicos, hospitais, laboratórios, do transporte marítimo, transporte terrestre, da indústria da construção, da indústria da mineração, da indústria da transformação. São quase 100 setores da indústria da transformação. Automóveis, caminhões, tintas, borracha, pneus, teste, confecção, madeira, enfim, do pão ao avião estão representados aqui na indústria da transformação. A área de TI, de tecnologia, pesquisa, alta tecnologia, a área da distribuição de gás, escritórios de contabilidade, advogados, nosso presidente da OAB, OAB de São Paulo, OAB do Paraná, OAB Nacional, enfim, aqui, senhor presidente, é uma representação de entidades e muitas delas representam dezenas de outras entidades. Há entidades aqui que representam 200, 300 outras entidades. Então, nesse salão, não estão 200 entidades, estão 20 mil entidades. Essas 20 mil entidades, de todos os setores da economia, como foi citado, representam milhões de empregos. Representam bilhões de reais de arrecadação todos os anos. Representam bilhões de dólares de exportação. Representam as riquezas do Brasil. Representam aquelas guerreiras e guerreiros que todos os dias saem cedo e vão para o seu trabalho nos campos, nas lojas, no comércio, nos consultórios, nos escritórios, nas indústrias. E todos nós aqui, excelência, todos nós aqui temos um sonho comum. Todos nós sonhamos no bem do Brasil. E para o bem do Brasil, temos aqui presidentes de grandes grupos e companhias brasileiras. E para o bem do Brasil, há necessidade da retomada do crescimento. Se o governo precisa mais de arrecadação, ministro Meirelles, a solução é o crescimento e o senhor sabe que cada ponto de crescimento do PIB é 1,5 que cresce a arrecadação. Se nós precisamos gerar empregos, já estamos chegando aí a quase 12 milhões de desempregados, se nós temos que ter uma necessidade de inverter essa situação e passarmos a gerar empregos, dar oportunidade às pessoas com emprego, com empreendedorismo, nós precisamos desse momento. Se nós precisamos ter as empresas fortalecidas em todas as áreas para poderem, inclusive, pagar seus impostos, nós precisamos de investimento. Se nós queremos ter alto bom astral, estado de espírito elevado, se nós precisamos ter, temos que ter no país uma boa vibração, nós precisamos de crescimento. O crescimento é um estímulo para todos, é a oportunidade para as pessoas, é o que faz bem para o povo, é o que faz bem para todo mundo. E para isso, há uma necessidade de retomada da confiança.
Nós hoje viemos aqui, presidente, não é para protestar nada, não, porque não está faltando protesto, cheio de protestos. Nós viemos aqui, não foi para reivindicar nada, não estamos aqui para dar aqui uma lista de reivindicações, não. Nós viemos aqui para lhe dizer o seguinte: nós todos estamos com a disposição de trabalharmos noite e dia, sábados e domingos e feriados, para retomar o crescimento do Brasil. Nós estamos aqui para reiterar a crença e o amor que nós temos pelo Brasil. A crença e o amor que nós temos pela nação brasileira. E é fundamental. E para que a gente consiga retomar o crescimento, é fundamental a confiança. E a confiança, para que ela reapareça, algumas coisas são necessárias. Direi que, em primeiro lugar, nós temos que parar, separarmos a crise política da economia. A crise política fica para o meio político. E esses que são os atores da economia, os trabalhadores brasileiros, as empresas brasileiras, de todas as áreas, que cuidam, vamos dizer, nós temos aí 200 milhões de habitantes do Brasil, não tem nada a ver com a crise política. É necessário que a gente tenha trilhos separados. A crise política siga o seu trilho até que se resolva, mas a economia tem que ter um trilho desimpedido, sem obstáculo, para que realmente retorne a geração de riqueza do Brasil. Nesse sentido, algumas coisas para o meio do Brasil precisam acontecer. No curto prazo, são possíveis. Não dependem de aprovações, dependem de decisões. A primeira delas, presidente, a carga tributária no Brasil é altíssima. Se arrecada 2 trilhões de reais por ano. Há de passivos fiscais no Brasil, outros 2 trilhões, 1,5 trilhão em dívida ativa e 600 bilhões em fase administrativa. Então não adianta se pensar em aumentar impostos. É necessário que os impostos não sejam aumentados. É necessário que haja todas as providências que a equipe econômica do seu governo, liderada pelo ministro Meirelles, tem competência suficiente para controlar gastos, desperdícios, para que elimine, reduza os custos e que aumente a arrecadação com eficiência, com melhor gestão, busca desses passivos que estão aí perdidos, que sejam recuperados. Enfim, há muitos caminhos de se reduzir despesa e aumentar a receita. Aliás, assim que todas as empresas fazem, assim que todas as famílias fazem, assim que todos nós fazemos, assim que a dona de casa faz. Não é diferente do governo. Agora, aumentar impostos no momento que a economia está aquecida, as empresas feridas, isso significará aumentar a inadimplência do imposto. Então, é fundamental esse primeiro ponto, presidente. E para o bem do Brasil, não é uma reivindicação do comércio, da indústria, da agricultura, não. É um ponto que nós entendemos que fará bem ao Brasil, e aliás eu quero parabenizar, porque nas suas colocações e na forma que as coisas estão sendo colocadas, tanto por Vossa Excelência como pelo ministro da Fazenda, sempre está focando redução de gastos, não se fala em criação nem recriação de impostos. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo e todos nós entendemos que ajudará muito o país a recuperar a confiança necessária para a recuperação da economia e da volta do crescimento. Outro ponto é a redução de juros. É um absurdo. A taxa Selic está em 14% e o governo gasta mais de 500 bilhões por ano de pagamento. Não é muito dinheiro. No país tem tantas necessidades em todas as áreas, é muito dinheiro. É necessário que haja uma redução de juros. É necessário que essa redução de juros vai estimular a economia e, além disso,
sem dúvida, vai reduzir fortemente aquela que é a maior despesa que o governo tem em pagamento de serviço ativo. O terceiro ponto é o crédito. Não adianta, tem liquidez no mercado, mas não tem crédito. Precisa irrigar a economia com crédito. Então, há necessidade da redução de juros e há necessidade de haver crédito. O quarto ponto que eu citaria seria as concessões. Está aqui o ministro Moreira Franco, a questão das concessões de rodovias e ferrovias, de energia, portos, aeroportos. Isso não só criaria a infraestrutura que o país precisa, mas geraria muito emprego, movimentaria a economia, enfim, e há muitas coisas dessas maduras que dependem apenas da empurrada para virar realidade, uma empurrada final. E lógico, que para que isso tenha eficiência, é necessário se ter a segurança necessária, segurança de retorno, segurança de regras, para que realmente deslanche esses investimentos. Há muito dinheiro no mundo. Os investimentos em infraestrutura dependem do orçamento público. Se o orçamento público vai estar lá 5 bilhões a mais ou 5 bilhões a menos, isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença essas concessões, essas PPPs, que podem vir dinheiro do mundo inteiro, vão representar 200, 300 bilhões, e não 2, 3 ou 5 bilhões a mais. O quarto ponto, está aqui o nosso ministro Marcos Pereira, a questão do estímulo à exportação. Se nós temos uma fase com uma retração interna, nós temos que estimular a exportação. E é o melhor estímulo agora. Há quem discuta se o câmbio deveria estar a tanto, enfim. A verdade é que este nível cambial, somado a crédito de exportação, isso alavancaria, ajudaria muito a alavancar e aumentar as nossas exportações. Então, esses 5 pontos, presidente, recuperar uma confiança, ou seja, não aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito e exportação, estímulo à exportação. É natural que o Brasil tenha muitos outros problemas. É natural que a reforma da Previdência seja importante, que as reformas estruturais, porque as reformas estruturais são importantes, que a educação tem que ter qualidade, que a saúde tem que ter boa gestão. Tudo isso é importante. Nós estamos falando em medidas emergenciais que possam recuperar a confiança necessária para destravar o investimento. E quando se destrava o investimento, com o investimento, com o consumo, a roda da economia anda. Toda a roda da economia anda, com crescimento, começa a resolver o problema do mundo. Aqui, presidente, todos os setores têm suas particularidades, mas todos nós estamos aqui, não como agricultores, industriais, comerciantes, sou advogado, sou contabilista, estamos aqui como brasileiros, nos desprendendo dos nossos problemas setoriais e querendo, sim, dar esta sugestão e esta proposta e sendo atendidos esses pontos de macroeconomia, sem dúvida, na nossa crença, na nossa visão, nós teremos a recuperação da confiança. E aí o senhor pode estar certo, no momento que essa confiança retomar, da nossa parte, nós vamos acelerar o máximo de investimentos. Nós vamos acelerar o máximo, fazendo que realmente a gente saia desse ciclo vicioso de não ter investimento, não ter consumo, não ter emprego, virtuoso de investimento, consumo, emprego, geração de riqueza, empreendedorismo, tudo aquilo que constrói uma nação, que é o sonho que todos nós temos no Brasil. Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito, quero me alongar e agradecer muito a Vossa Excelência por essa oportunidade de receber aqui todas as forças produtivas do Brasil, de todos os setores, com tanto carinho, nos receber aqui e ainda mais oferecer depois deste encontro uma oportunidade de estarmos almoçando todos juntos para um entrosamento, integração de todas as áreas que estão aqui, com os ministros das áreas extensivas, de forma que a gente possa realmente ter um trabalho produtivo, um trabalho que possa dar resultados concretos para todos os setores, do público de todos e da nação. Então eu queria
agradecer a todos, mais uma vez, de novo, a todos os companheiros, por esse privilégio de representá-los aqui nessa tribuna, e agradecer de coração ao excelentíssimo presidente da República pela recepção e por essa reunião, e sem dúvida, o que eu espero que a partir de hoje a crise política fique de um lado e a economia caminhe de outro, e todos os atores da economia assim querem, e assim é bom para o Brasil. E nós faremos tudo para que esta história siga dessa forma. Muito obrigado, Excelência, muito obrigado, presidente, obrigado a todos, um ótimo dia. Ouviremos agora as palavras do secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco. Senhor presidente Michel Temer, senhores ministros da Fazenda, Casa Civil, do Planejamento, Pedro Mireles, Eliseu Padilha, Marcos Pereira, senhor presidente da Fiesp, Paulo Scaff, minhas senhoras e meus senhores. Presidente Michel Temer, eu ouvi com muita atenção o discurso do presidente Paulo Scaff. Certamente, quando no exercício da vice-presidência nesta sala, e esta sala já ouviu, com o senhor presente, que as reivindicações ou a análise de conjuntura para manifestar de maneira mais expressiva e ir ao encontro do discurso do presidente da Fiesp, os problemas se repetindo. Há alguns anos falamos da carga tributária elevada, há alguns anos falamos da necessidade de se ter uma inflação controlada, há alguns anos falamos sobre juros, e até se chegou a se sorrir quando houve uma queda artificial dos juros para voltar, como é inevitável, o Ministério sabe disso, com uma violência muito maior que nos leva aonde estamos. E também se viu sobre a necessidade de se ter novas concessões. E eu creio que pela primeira vez, presidente, esses problemas fazem parte do diagnóstico do ministro Meirelles e da equipe econômica comandada pelo ministro. Só que houve uma mudança de atitude. Por orientação de Vossa Excelência, não se está querendo resolver esses problemas pela fantasia, pelo discurso. E sim, primeiro por uma equipe econômica que talvez, desde o início que eu fim, eu tenho dito isso ao ministro Meirelles, desde o início que eu fim não se tem uma equipe econômica tão alinhada do ponto de vista de teoria econômica. E isso tem um valor imenso, porque permite que há muitos anos nós vamos viver no Brasil uma experiência de uma equipe econômica que não vai ter divergência ideológica. Porque quando as divergências conceituais existem, inevitavelmente, com muita rapidez, elas acabam chegando às divergências ideológicas. E nós estamos cansados. O Brasil já não aguenta mais viver na ilusão. E essa equipe, ela tem um diagnóstico que é comum a todos os brasileiros, mas ela apresenta
e tem apresentado ao longo desses dias, que não temos um mês de governo, parece que temos 23 anos de governo, segundo o presidente, porque só temos 23 dias. Mas o nível, a intensidade é muito alto. Essa equipe, ela definiu um rumo, ela mostrou o caminho. E ela não falou em aumento de juros. Em nenhum momento se viu a busca do aumento de juros, de aumentar a arrecadação do governo, como solução para a maior crise econômica da nossa história. Não se viu a hipótese de se enfrentar o problema dos juros e baixá-lo de maneira artificial. As concessões, as parcerias, a importância, o papel da iniciativa privada consta do discurso inaugural, do discurso de Vossa Excelência. Um trecho relativamente longo até é dedicado à necessidade de nós entendermos definitivamente que não se constrói com o governo sozinho uma economia sólida. E olha que nós já tentamos muitas vezes isso no Brasil e nunca deu certo. Então eu creio que essa reunião ela tem um caráter extremamente alvissareiro, porque os temas que devemos tratar são os temas colocados aqui, e esses temas estão tratados sem a fantasia, sem ilusão, usando as experiências vividas, ou seja, fundamentos macroeconômicos que as famílias usam em casa, os países que cresceram usam, e nós já usamos aqui com sucesso na época do Plano Real, e quando o presidente Lula fez a carta aos brasileiros. Ou seja, se gastar o que se arrecada, o que se tem, não pagar dívidas com novas dívidas, ter responsabilidade fiscal, manter o equilíbrio fiscal, superávit primário e, sobretudo, manter a inflação sob controle. Então, isso não foi só dito pelo ministro Meirelles. Isto está sendo praticado pelo ministro Meirelles. E como não se quer criar uma nova matriz econômica, as medidas, depois de muito tempo, as medidas encaminhadas ao Congresso Nacional, elas estão sendo votadas, elas estão sendo com sessões que duram até as 3 da manhã, num ambiente de muita confiança, num ambiente de muita esperança, num ambiente de muita certeza de que esse caminho é o caminho que vai nos tirar da maior crise econômica da nossa história. E aí, rapidamente, sobre a responsabilidade que Vossa Excelência me deu, de criar uma força-tarefa, um órgão muito enxuto, que vai executar a política definida pelo Conselho, presidido por Vossa Excelência, e com ministros que têm responsabilidades nos programas de parceria, para que esse Conselho possa deliberar com muita rapidez. E isso é importante porque o grande problema que temos tido e que estamos vivendo é a questão da confiança. A confiança, a falta de confiança, a desconfiança, o temor, as experiências mal sucedidas, a convivência durante algum tempo com hipóteses biológicas que nos levam a desastres, como a de querer fixar taxas de retorno de maneira unilateral, como se a autoridade pública ou o próprio proprietário de uma casa comercial tivesse o poder único de fixar a taxa de retorno. E isso todos nós sabemos que não temos esse poder. Isso é um processo social, é o mercado que faz isso. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma insegurança jurídica enorme, porque as funções, o papel de cada um dos atores do processo de concessão
as regras contratuais, as audiências públicas, o conjunto regulatório, ele é extremamente frágil, porque tem sido mudado com muita frequência e, sobretudo, o mecanismo de financiamento. Essas são questões que nós estamos enfrentando e vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que têm dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. Então, senhor, para finalizar, eu gostaria de dizer o nosso maior problema. O nosso problema é a confiança. Lamentavelmente, o Brasil conseguiu, por uma série de razões que ficaram aqui aprofundadas, todos conhecem, sermos hoje vítimas de uma crise de confiança brutal. Há uma desconfiança nas nossas regras, desconfiança dos nossos procedimentos, desconfiança dos nossos contratos, desconfiança, sobretudo, na segurança jurídica. Investimentos de retorno prolongado exigem contratos que garantam o cumprimento no ambiente de segurança jurídica. E isso nós não temos. Por outro lado, o momento delicado político que nós estamos vivendo, e ele em si, ele traz uma insegurança institucional, porque é um processo que se dá pelas regras num período muito longo e com dois presidentes da República, um exercício e outro afastado. Quer dizer, uma situação absolutamente esquisita, no mínimo esquisita. No mínimo esquisita. Isso, evidentemente, gera problemas. E nós, que estamos com a responsabilidade do processo de parcerias, já estamos sentindo esses problemas. Várias licitações, vários leilões já deveriam ter sido feitos, foram inclusive anunciados, como o de 7 portos que iria se dar na sexta-feira. Esses leilões eles foram adiados porque não há confiança do investidor. E é absolutamente compreensível. Enquanto essa situação institucional não estiver claramente definida, as pessoas têm receio, têm medo de colocar o seu dinheiro em regras, em contratos cujos responsáveis não poderão estar aqui amanhã. Então, eu creio que o pleito, o desejo do presidente Scarpa de separar a economia da política, ele não é fácil, porque existe uma insegurança institucional que está no DNA de todo esse processo. Nós vamos ter, lamentavelmente, que conviver com ele, e nesse período nós temos que criar as bases de uma prática, de uma atitude que demonstre transparência, que demonstre rigidez no trato das regras, no trato da coisa pública, para que possamos, no mais breve espaço de tempo, cumprir a determinação que Vossa Excelência colocou e que está não só foi dita a mim, como a todos. O Brasil precisa e vai ter um governo em que confie, porque os brasileiros saberão qual o objetivo, qual a meta que esse governo tem e, sobretudo, saberá da firmeza com que o governo avançará ou recuará de acordo com a vontade da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado. Parabéns. Passamos a palavra agora ao ministro da Indústria, Comércio e Serviços.
Marcos Pereira. Bom dia a todos. Senhor Presidente Michel Temer, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os ministros Meirelles, Moreira Franco, Eliseu Padilha e o presidente da Fiesp, amigo já de algum tempo, Oscar, que representa a todos os senhores e as senhoras empresários brasileiros aqui reunidos nesta manhã, neste encontro republicano em favor do Brasil. Eu quero, primeiramente, antes de adentrar ao que escrevi para falar hoje, presidente, dizer, Paulo, que já vou solicitar uma audiência com a presidente do BNDES para que possamos discutir a questão do crédito à exportação, que você muito bem colocou aqui. Quero dizer também que, como presidente de partido que sou, licenciado, penso que a crise política, de certa forma, está sendo separada, ainda que de forma inicial, mas está sendo separada, sim, da crise econômica. Porque vimos na semana passada o Congresso votando até altas horas da madrugada a desvinculação das receitas da União, o aumento do déficit, entre outros temas que estão já sendo apreciados por aquela Casa de Leis. E a orientação que, como presidente licenciado do meu partido, tenho dado para eles é que votem tudo aquilo que foi importante e urgente para tirar o Brasil dessa situação. O escritor brasileiro Ariano Suassuna disse, presidente Temer, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. E que bom mesmo é ser um realista esperançoso. O otimista, muitas vezes, ele se ilude. Os olhos do pessimista não enxergam oportunidades, mas o realista, ele lida com as circunstâncias de forma prática e objetiva. Aliás, senhor presidente, sob a orientação de Vossa Excelência, a primeira reunião que fiz com os secretários do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, disse para eles que devemos implantar, dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, devemos implantar o pragmatismo e a rapidez que se existe na iniciativa privada, com a qual eu tenho vindo com muita honra ingressar ao time de Vossa Excelência. O Brasil de hoje precisa ser encarado desta forma, de forma objetiva e pragmática, de forma prática. E lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, eu tenho imprimido esse ritmo pragmático do trabalho. Os empresários que aqui estão presentes, que já tiveram a oportunidade de estar comigo, viram e têm visto isso. Nós temos pela frente desafios enormes e pouco tempo hábil para que os resultados sejam alcançados. Os brasileiros esperam de nós atitudes concretas e metas claras. Eu tenho dito, e é verdade, que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço é a casa do setor produtivo, é a casa de todos vocês, senhoras e senhores empresários. E eu entendo que eu posso atuar como um agente facilitador na esplanada dos ministérios. Haja vista que muitos temas que chegam até o meu gabinete são de competência de outras pastas. Logo que eu assumi essa missão, sob a orientação de Vossa Excelência, presidente Temer, eu pedi aos secretários um levantamento das ações e dos projetos de curto e de médio prazo. Eu notei que
que muitas das travas do setor produtivo, Oscar, podem ser resolvidas apenas com boa vontade política, ministro Adilson, pois são questões normativas e regulamentadoras. Para citar um exemplo, eu já acertei com o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, um grupo de trabalho para rediscutir certas instruções normativas, certas portarias, certas normas, como, por exemplo, a tão bem conhecida dos senhores, a NR12. Em perda de direitos básicos para o trabalhador, jamais. Mas de ajustes infralegais. Portanto, depende de nós. E que esses ajustes infralegais, repito, no âmbito de portarias, de instruções normativas, eles vão dar fôlego ao empresário brasileiro e de forma séria. Como se sabe, a política industrial, comercial e de serviços é um conjunto amplo de instrumentos, sejam eles creditícios, fiscais, de investimentos, e nós não podemos fazê-la, essa política, nós não podemos fazê-la sozinhos. Todos discutimos imensamente, e estamos discutindo imensamente, medidas de pelo menos 4 áreas que interessam imediatamente a todos os senhores e as senhoras e também a todo o Brasil. Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São 4 temas que nós já estamos, com a nossa equipe, debruçados sobre eles. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor. E ampliar os investimentos também. O Brasil, na semana passada, caiu para a 57ª posição em competitividade. E nós precisamos voltar a crescer e fazer com que o setor produtivo seja mais competitivo. Essa desburocratização e a revisão de certas normas, e quero repetir, porque Vossa Excelência, como professor de Direito como eu, sabe muito bem o termo técnico e a precisão do termo técnico, são normas infralegais. Basta vontade política nossa. Assim, nós geraremos mais empregos. E quero lembrar às senhoras e aos senhores, ministro Moreira, e eu fiz as contas para poder finalizar o meu discurso. Esse é um governo novo, é um governo recente, recentíssimo, de apenas 18 dias úteis e 27 dias corridos. Mas já é possível sentir a recuperação da confiança e, claro, da esperança. Vamos juntos consolidar esse projeto que não é, presidente técnico do PMDB, Vossa Excelência como presidente licenciado do PMDB, que não é do meu partido, do PRB, mas é de todos nós, do Brasil. Muito obrigado, meu senhor. Francisco Senhor Michel Temer, presidente da República, Relações, ministro Danilo Padilha, chefe da Casa Civil, Marcos Pereira, ministro da Indústria, do Comércio Exterior e do Desenvolvimento e Serviços, Moreira Franco, que é o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, finalmente, de longa data, Paulo Caixa. Parlamentares, empresários, presidentes de entidades, está claro que os senhores e as senhoras estão ouvindo hoje um novo discurso.
um novo tom, uma nova direção. É uma direção que pretende, de fato, alterar o curso da economia brasileira, visando, de fato, ter maior crescimento, maior produtividade, maior emprego, maior renda, que são finalidades declaradas por todos os governos, mas que esse governo está tomando medidas concretas, avaliando quais são as razões da crise que vivemos e o que é necessário fazer, não só para reverter, mas para criar uma linha de desenvolvimento sustentável no Brasil para as próximas décadas. Nós tivemos, usando uma série de erros de diagnóstico que levaram a erros de ação que levaram a consequências muito graves para a economia. Seja intervenções de preços, como verificamos, seja intervenções no retorno de investimentos, como foi mencionado pelo governador Moura Franco, seja inversões que geraram alta de inflação, da inflação e um aumento muito grande de gastos públicos, que gerou uma preocupação com a sustentabilidade futura financeira e consequência política do Estado brasileiro. E isso gera aumento estrutural da taxa de juros, gera queda de investimentos, somado aos problemas da burocracia, somado aos problemas da carga tributária, gerou tudo como consequência, inclusive, a contração do crédito. Nós estamos vivendo a crise mais intensa da história do Brasil. Vamos aguardar ainda o final desse ano, mas não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão desse ano for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a Grande Depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para dar um exemplo, é equivalente à população de Cuba. Hoje no Brasil. Então nós temos que reverter este processo. E para isso nós temos que ver o diagnóstico. Por exemplo, falamos aqui em carga tributária. Falamos aqui em programa do efeito que o aumento dos aumentos de impostos causam na economia de diversas formas. Muito bem. Vamos olhar o sapo-trás disso, porque senão nós vamos só combater, discutir e falar sobre as causas dos problemas ou os efeitos dos problemas. Nós temos que ir atrás dos efeitos, atrás das causas e na raiz do problema. Se nós olharmos de 97 até 2015, as despesas públicas totais no Brasil, primárias, governo, cresceram mais de 5%, 5,8%, quase 6% ao ano, acima da inflação. Isto é, houve um crescimento desde 97 a 2015. Isto é uma trajetória de um crescimento sustentável. No primeiro momento, isto foi financiado por um aumento da tributação, por um aumento de impostos. Durante o final da década de 90 e começo dos 2000, o aumento de impostos bancou o aumento das despesas. Posteriormente, com a estabilização da economia na década passada, com a inflação convergindo para a meta, com toda a prática da estabilidade, nós tivemos um crescimento mais elevado, acima de 4%, que gerou o aumento do crédito, consequência também da estabilidade, e isso gerou uma formalização das empresas, o que fez com que o crédito crescesse acima do produto. Este crescimento do crédito acima do produto e o crescimento do produto elevado
levou as empresas a buscarem, muitas empresas pequenas e médias, a buscarem a formalização. E isso aumentou mais do que proporcionalmente ainda a arrecadação, desde a arrecadação do produto anual, atividade econômica até a arrecadação do produto anual, formalização. Tudo isso levou a que esse aumento fosse financiado por esse período. O problema é que no período seguinte nós tivemos uma queda da atividade econômica por consequência de tudo isso que descrevemos, mas principalmente o resumo de tudo isso é a desorganização da economia e a queda da confiança, a queda do investimento, queda do crédito, queda do consumo. E o que tivemos? Então, dentro deste processo, nós tivemos uma aceleração do aumento das despesas públicas, enquanto houve uma queda, portanto, do processo de crescimento em consequência da arrecadação. Para dar uma ideia, de 2008 a 2015, aproximadamente, houve um crescimento real das receitas de um pouco mais de 17%, que é normal para um crescimento moderado, e, no entanto, as despesas públicas cresceram mais de 50% durante este período. Pessoas que são empresários, homens de negócio, administram empresas, administram produtos, entendem rapidamente que isso é sustentável. Uma empresa que tiver um ritmo desse não vai conseguir obter crédito, confiança, investidores, e os próprios proprietários, colaboradores, vão ficar preocupados em continuar investindo no negócio, porque tem alguma coisa que não vai bem. Portanto, é fundamental que se restaure a saúde das finanças públicas brasileiras. Houve itens de despesa, por exemplo, que cresceram mais de 900% neste período. E, portanto, qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou num primeiro momento para a população, para a comunidade e para o comércio nacional? Um conjunto de medidas. A primeira delas, uma medida da maior importância, que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mas para os próximos anos, para que esse crescimento real das despesas, que esteve de 6% acima da inflação durante as últimas décadas, que ele foi de 50% em 7 anos, que ele passe a ser zero acima. Com uma trajetória de convergência dos primeiros 2 anos, de 2017 a 2018, a inflação vai caindo durante esse período, mas, de qualquer maneira, o que é importante não mencionar é que isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado. Gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E muito importante, isso já gera confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores se financiarem e investirem. Porque quanto mais o governo precisa se financiar, porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos é disponível do setor privado. Mais caro fica a taxa de juros, mais escasso fica o processo. No momento em que as empresas, além disso, começam a sofrer o problema da relação dos consumidores, porque hoje isso está já se revertendo. Mas encontramos uma situação onde não era apenas o empresário ou o investidor nacional e internacional que estava em seguro, o consumidor, o cidadão. O cidadão estava dentro de casa assistindo televisão com medo de perder o emprego. Ou
já tinha perdido o emprego, ou preocupado com o parente que tinha perdido o emprego. Então, esse cidadão, essa cidadã, estava na defesa, não estava cobrando também. Então, o problema começava no consumidor, o investidor, o banqueiro, o concessor de crédito, o tomador de crédito. Então, era um processo que levaria a uma deterioração constante cada vez maior. Esse processo começa a ser revertido no momento em que o governo sinaliza que controla as próprias contas, em primeiro lugar, cumprindo o seu papel básico, que é prover a sociedade de recursos para consumir, para investir. Sinaliza isso de uma forma forte com a diminuição dos números de ministérios, com a eliminação de cargos comissionários, quer dizer, começa a cortar a própria carga. Além das medidas estruturais de longo prazo que eu já mencionei. E parte para uma etapa seguinte, muito importante, hoje, no Brasil, mais clara do que nunca, que é a necessidade da boa administração das empresas e dos fundos públicos, e dos serviços públicos. Então, o governo declarou, o presidente Michel Temer declarou a prioridade da implementação do projeto de governança das estatais, do projeto de governança dos fundos de pensão que administram quase 170 bilhões de reais, que não só é importante que gerem retorno para os seus cotistas, mas que sejam bem administrados, porque são recursos preciosos para investimento no crescimento do país, no crescimento da produção. E governança das estatais. Fundamental, o projeto de tramitação que está agora prosseguindo em ritmo acelerado. O vereador Moreira Franco mencionou a questão importantíssima das concessões com prioridade. Privatizações e concessões, isto é um processo em andamento, é um processo que vai destravar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, no momento em que se abre a possibilidade de haver a retomada das concessões para o setor privado investir e que esses recursos venham ao Brasil, em primeiro lugar, tem a injeção de recursos no país, em segundo lugar, nós temos a criação de empregos e a geração de maior demanda para o comércio e a indústria, e no segundo momento, o aumento da oferta, isto é, o aumento da capacidade de mais transporte, mais energia, mais saneamento, diminuir o custo do país, diminuir o custo de produção. Em resumo, é um elenco muito forte e muito sério de medidas que estamos num processo constante. 23 dias, 18 dias úteis, parece um fato muitos anos, mas o fato concreto é que nós vamos continuar. As medidas continuam. O trabalho é intenso. A equipe econômica trabalha dia e noite, não só a equipe no Ministério da Fazenda, agora no Banco Central, no BNDES, na Petrobras, nos demais ministérios. O ministro Padilha coordena trabalhos aí muito intensos, por exemplo, na questão do direcionamento do projeto de governança das estatais, como eu mencionei, nas negociações sobre isso, e também questões relacionadas à Previdência, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: é um novo discurso, é um novo país, e já começa a se ver os resultados. Por exemplo, eu vi um artigo hoje num desses noticiários muito interessante online, onde diz os investidores já começam a botar a cara fora da caverna. E já vê lá a luz. Em resumo, já começa a haver lançamento de emissão de títulos
já se começou com a própria Petrobras, as empresas privadas nos últimos dias já começam a fazer os primeiros lançamentos de muito tempo, com sucesso. Eu tenho recebido um número enorme de pedidos de visita de, por exemplo, presidentes de empresas globais, falando: nós estamos considerando a hipótese de tirar da gaveta e reavaliar os planos de investimento do Brasil, que estavam aqui engavetados já nos últimos anos, estava tudo pronto para começar até alguns anos atrás, engavetando, e agora estamos tirando da gaveta, tirando poeira, etc., estava reanalisando, e gostaríamos de conversar com o senhor para ter mais segurança de tudo isso. Em resumo, eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isso tem um curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional, todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar o crescimento do Brasil de uma forma, de um ritmo que pode surpreender. Eu sou muito cauteloso nas minhas previsões, porque eu gosto de seguir aquela máxima. Prometer menos e entregar mais. Portanto, eu alerto apenas isso, de que é possível de que nós tenhamos uma retomada um pouco mais forte, na medida que estamos muito confiantes na capacidade de aprovação. Por exemplo, essa questão congressual é fundamental. As pessoas dizem: bom, mas vai haver um limite de como será isso, e o investimento de tal área ou naquela área? A resposta é muito simples. Nós garantimos com isso a sustentabilidade do Estado brasileiro, o financiamento, a capacidade do Brasil ter recursos para investir, para trabalhar, para produzir. Agora, o Congresso Nacional, democraticamente, vai decidir o que alocar tudo isso, como deve ser. O Executivo manda seus projetos, o Legislativo tem os seus projetos, as suas alocações, mas é exatamente o bom funcionamento da democracia. E, finalmente, eu gostaria de dizer que no momento em que esse processo começa a andar, um Estado cada vez demandando menos recursos da sociedade por menor necessidade de financiamento e pela queda estrutural da taxa de juros sobre tudo isso, haverá mais recursos disponíveis e numa palestra em São Paulo, alguém perguntou: mais e para fazer o gol, não usando uma linguagem futebolística, quem vai matar aqui? Quem vai produzir, contratar os senhores que são funcionários? E é este o. Agora, vocês têm que ter condições para isso dentro de todo esse quadro que eu mencionei. Segurança normativa, uma macroeconomia estabilizada, disponibilidade de recursos, uma previsibilidade à frente, uma maior queda gradual de taxa estrutural de juros, um aumento de consequência de crédito, mudanças normativas que viabilizem uma melhor, uma mais viável, mais fácil recuperação judicial de companhias que pudessem ter entrado em dificuldade. A lista é grande, eu só posso lhes garantir isso. Sempre será uma lista constante de melhoras, que resumo uma lista muito grande ainda de boas notícias. Vamos trabalhar. Sucesso a todos. Com a palavra o senhor presidente da República em exercício, Michel Temer. Paulo Scaff, Ferreira, Padilha, Pérez, Moreno Franco, cumprimentar os senhores estimados e dizer, em primeiro lugar, Paulo Scaff, que eu agradeço muitíssimo a iniciativa que você teve de trazer boa parte dos setores produtivos do país para este encontro.
o que mais estamos precisando é exatamente do apoio daqueles setores que aqui estão, vejo até o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo. Então, são setores dos mais variados que você conseguiu reunir e trazer aqui para este encontro. E também quero fazer um registro inicial, que muitas vezes eu tenho feito. Ao longo de mais de 33, 34 anos de vida pública, eu me acostumei, ou melhor dizendo, os meus ouvidos se acostumaram muito ao conteúdo das pautas. E é interessante que muitas vezes eu vejo palmas formais, palmas solenes, palmas encomendadas. Aqui não. Aqui são palmas verdadeiras que vêm do coração. Porque eu vejo que há confiança e esperança. Confiança, na verdade, significa a possibilidade das pessoas afiançarem uma data comum. E esperança é esperar. Quer dizer, as pessoas esperam que, só que no tocante à fiança, eu vejo que ela está dada. E no tocante ao esperar, não é apenas esperar imovelmente, sem nenhuma mobilidade, mas é esperar executando. E é exatamente isso, penso eu, que os senhores acabaram de ouvir dos nossos vários ministros que aqui se manifestaram. E eu devo confessar aos senhores que nós assumimos o governo, e registro até que eu, particularmente, não tive mais do que 8 dias que antecederam a admissibilidade do Senado Federal para organizar o governo. Mas acho que Deus me ajudou, porque acho que há muito tempo não se via, como disse o Moreira, uma equipe econômica do tamanho desta que está presente e com a harmonia que nela se verifica. Essa harmonia será capaz de fazer com que nós atinjamos os objetivos econômicos desse governo, que são claríssimos e até triviais, que é o crescimento do país. Porque o crescimento do país gera precisamente o combate ao desemprego, gera o emprego. E a primeira medida social, que muitas vezes se fala em, digamos, direitos sociais no sentido assistencial. Eu prefiro falar nos direitos sociais tal como estabelecido na Constituição, ou seja, uma integração por força do prestigiamento da iniciativa privada, no texto constitucional, uma integração de 2 setores produtivos, os empregadores de um lado, os trabalhadores do outro lado. Então, o primeiro direito social é exatamente o emprego. E o emprego só virá, como foi evidenciado aqui nas várias falas, se houver a atuação da iniciativa privada. Confesso aos senhores que essa coisa de ideologia hoje está inteiramente fora de moda. O que as pessoas querem são resultados. Se os resultados forem positivos, todos aplaudem. Se negativos, todos vai. Nós temos aplausos logo ali na frente, por isso nós estamos exatamente buscando resultados para o país. Interessante quando eu assumi, agora, nesses 8 dias, né? Acho que eles são 18, mas para mim são 23 que nós trabalhamos sábado e domingo. E assim deveremos prosseguir pelo resto do tempo que eventualmente nos falte para concluir o governo. Mas quando eu assumi, a primeira coisa que eu verifiquei, e mais do que verificar, eu tinha consciência que já se empregava há muito tempo, né? É a harmonia do executivo com o legislativo. E nós não vivemos no sistema autoritário. No sistema autoritário,
o Executivo quer, faz e desfaz. No sistema democrático, você tem que prestar obediência à vontade popular, que está muito mais presente no Legislativo, quem sabe, do que no Executivo. Então, na primeira providência que nós tomamos, foi exato e precisamente reunir os líderes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Olha, minha gente, nós só conseguiremos levar adiante a recuperação do país se nós tivermos uma atuação conjunta. E os líderes imediatamente compreenderam este fato, tanto que, depois de praticamente mais de 8 ou 9 meses que lá se achava a desvinculação das receitas da União, que é uma coisa importantíssima para o governo, e uma semana ou 2 semanas nós aprovamos a desvinculação ainda ontem. Vocês sabem, tiveram notícias do chamado déficit que se estabeleceu no Estado brasileiro. No primeiro momento, preocupante, porque era de 96 bilhões e 600 milhões. Mas no segundo instante, quando a equipe do Meirelles assumiu, ao lado do planejamento e tantos outros que trabalharam nessa matéria, ela tornou-se não apenas preocupante, mas extremamente preocupante. O déficit era de 170 bilhões e 500 milhões. Então nós tínhamos que aprovar, para não sair dos critérios da lei orçamentária, nós haveríamos de aprovar rapidamente, em sessão do Congresso Nacional, a modificação da meta, a modificação, portanto, da lei orçamentária nesse particular. E vejam, senhores, vejam a integração entre o Executivo e o Legislativo. Meirelles, eu e tantos ministros levamos o projeto ao Congresso Nacional e na semana mesmo se votou, às 4h30 da manhã, a alteração da meta, que nos deu a possibilidade de respirar no governo, já que a partir do dia 30 eu não poderia praticar nenhum ato sob pena de violar a lei orçamentária e, em consequência, na gíria, praticar as chamadas pedaladas. Então, isso foi um fato relevantíssimo para a nossa atuação. Fruto do quê? Estou assim, exemplificando, para dizer que essa harmonia que nós conseguimos institucional pauta a nossa conduta, porque este é um país que precisa ser reinstitucionalizado. Ao longo do tempo, devo dizer, sem medo de errar, que nós fomos perdendo o respeito pelas instituições. E este, digamos, desrespeito pelas instituições gera até uma conflitância entre brasileiros que não é útil para o país. Ao contrário, o Brasil e os brasileiros sempre foram aqueles que se harmonizaram ao longo do tempo. Olha, havia disputas políticas, etc., mas no meio social não havia a desarmonia que se estabeleceu ao longo do tempo. Aliás, os senhores sabem que há mais de 10 meses que eu venho pregando, já então como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos, nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. O Meirelles mencionou este fato, não vou fazer aqui nenhum relatório da situação em que encontramos o país, mas é preciso que todos saibam que nós não estamos encontrando um país com déficit zero, nós não estamos encontrando um país com harmonia social, nós não estamos encontrando um país com harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, ao contrário. Nós estamos encontrando um país com déficit extraordinário, com empresas públicas quebradas. Quando nomeamos o Pedro Parente lá para Petrobras, eu percebi que houve aplausos, não é? Da sociedade brasileira, não tive dúvida disso. Quando nomeamos Maria Silvia Marques lá para o BNDES, novo aplauso da sociedade brasileira. Por quê? Porque esses organismos estavam vulneráveis por uma atuação inadequada. Eu até não gosto de falar desse tema, mas sinto que muitas vezes há tais e tantas agressões, tais e tantas
digamos assim, inverdades, mas isso não incomoda. Porque quando protestam, nós passamos. Né? Então, não há como deixar de mencionar esse fato para dizer, olha, gente, nós temos que trabalhar duro, nós temos que trabalhar muitíssimo ao longo desse período e confiamos, né? E esperamos, para usar a palavra confiança e esperança mais uma vez, que nós vamos conseguir. Eu tenho absoluta convicção de que com a equipe que foi montada, primeiro, com eventos como este, convenhamos, aqui vieram vários setores do Estado de São Paulo, né? Nós vamos depois ouvir de outras partes do país, mas se os senhores se dispuseram a vir até aqui para ouvir os ministros do governo e ouvir o presidente da República, trazidos por essa iniciativa oportunista, o Paulo Scaff, os senhores são interessados no Brasil. Os senhores querem que o Brasil cresça. Não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça, mas é a convicção mais absoluta de que, se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer. E é isso que o trabalho disseram Marcos Pereira, Paulo Scaff, Moreira, nós temos que consolidar os novos fundamentos da economia brasileira. Agora, evidentemente, penso que Neves referiu-se a isso, não é de hoje para amanhã, nem talvez para o mês que vem, mas é começar hoje para que muito proximamente nós possamos entregar ao país nos seus trilhos. Eu acho que sempre esses 2 anos e meio nós conseguimos este objetivo, nós teremos feito um grande trabalho para a nacionalidade brasileira. E com isso, meus amigos, eu quero registrar a minha profunda satisfação em recebê-los. E os senhores sabem que eu sou, quando eu falo muito na Constituição, né, eu não ministro profissional, eu sou da área emocional, para mim, se não houver obediência à ordem jurídica, não há o que fazer. E o que muitas vezes nós vemos em alguns movimentos é a desobediência absoluta à ordem jurídica. Por isso que o nosso lema é ordem e progresso. Se não tiver ordem, eu não estou dizendo novidade nenhuma. Essa novidade foi feita lá atrás, no final do grupo, a bandeira brasileira. Né? Então, se você não tem ordem, você não tem progresso. Para ter ordem, você precisa cumprir a ordem jurídica. Aliás, o nosso professor de teoria de introdução à direito, professor Alfredo Silvestre, foi meu professor e nosso professor no primeiro ano da faculdade, diz: olha, a desordem é a ordem que não nos convém. Simplesmente isso. Como é que você tem a ordem? Você tem a ordem pelo cumprimento da ordem jurídica, da equação jurídica. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. E quem lê a Constituição verifica que a Constituição, mais do que nunca, confere ao Estado, primacialmente, funções como a segurança, saúde, educação e outros temas sociais, mas dá uma largueza muito grande para que os setores da sociedade brasileira possam atuar. E nesse particular, eu quero até dizer o seguinte: nós estamos apresentando na semana que vem, com aquele projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos. E como disse o Meirelles, em qualquer casa, se você ganhar 1 e gasta 2, não dá o momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas 1. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha 1 e gasta 1.000. Então, nós precisamos recuperar essa equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar 1 novamente e arrecadar 1. Portanto, equilíbrio absoluto.
vez quero registrar a minha gratidão. Os senhores se abalaram até aqui. O Paulo já anunciou um curso, né, que ele está oferecendo. Mas quero dizer a vocês que teremos a oportunidade de uma conversa mais próxima de nós, nesta próxima hora e meia, quem sabe, mas especialmente eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram, que esta propagação dos meios em que os senhores tiverem, né, ajudará mais, ajudará nós todos a sairmos desse embaraço que nós estamos. Eu estou no governo ainda, no governo transitório, mas eu não acho como se estivesse no governo transitório, porque se eu for esperar e num dado momento haja uma solução, eu paraliso o país. Até fazer uma brincadeira, se um dia eu não estiver mais, mas o governo mantiver esta equipe econômica e esta equipe governamental, o Brasil está salvo.